O Sete Entrevista recebe o reitor da Universidade Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de Moraes, para falar sobre as aulas que terão retorno provavelmente em fevereiro de 2022 e como que a faculdade conseguiu manter o contato com os alunos nesse período de pandemia da Covid-19. Pois bem, seja bem-vindo, Odilon Máximo de Moraes. De Moraes, né? Rui Moraes, bom dia. É um prazer, a gente que agradece poder estar aqui hoje, dialogando sobre a nossa universidade. É sempre uma conversa maravilhosa falar da UNEAL. Esse período da pandemia que começou em março do ano passado, né, e ainda estamos na pandemia, né, inclusive protegidos aqui com máscaras. E como é que a Uneal começou a se comportar, digamos assim, a lidar com esse problema do distanciamento social, do distanciamento escolar, do distanciamento na universidade, para poder manter esse diálogo, esse contato com os alunos? Nós tivemos muitas dificuldades no primeiro momento, porque, primeiro, a UNEAL ela não tem tradição de cursos de educação à distância. Então, nós não temos nenhum curso oferecido pela UNEAL de forma EAD. Todos os cursos da universidade são presenciais. Quando nós tivemos, ali no mês de março de 2020, né, o crescimento da pandemia no Ceará, aliás, no Brasil inteiro, no mundo já vinha, né, um pouco mais tempo, nós paralisamos as aulas, eu acho que foi no dia 17 de março, e ficamos naquele caminhar ali de pensar o que seria, né, para frente. Nós, de forma muito rápida, discutimos com a nossa Pró-Reitoria de Graduação, levamos uma proposta para o Conselho Superior da UNEAL e aprovamos que, naquele momento, todos os professores da UNEAL poderiam trabalhar de forma remota, que todas as atividades de forma remota, elas seriam convalidadas e aqueles que não quisessem trabalhar de forma remota poderiam permanecer sem ministrar a sua disciplina, sendo que aquele semestre estaria congelado, tendo que ser continuado em outro momento, porque a gente não tinha dimensão que a pandemia iria demorar tanto, né? Quando a gente, naquele primeiro momento, paralisou, acho que houve uma comoção nacional, necessidade de parar, falava-se de lockdown, aquela coisa toda, nós não sabíamos muito bem como seria essa pandemia, né? Que ela demoraria tanto. E na nossa imaginação era uma coisa, eu acho que seria breve, rápida, e não foi, né? Não foi. E ao E aí, longo. nesse período, teve que fazer um planejamento educacional, né? Exatamente. A gente percebendo que a pandemia ia ser bem mais longa do que pensávamos inicialmente, nós começamos a oferecer dentro da UNEAL semestres que eram todos remotos. Aquele semestre inicial, como ele estava de forma híbrida, nós congelamos e começamos semestres novos, todos remotos. Então, ele começava remoto e terminava remoto. Os alunos tinham que fazer matrícula no semestre remoto, porque tinha uma dificuldade, nem todos os alunos tinham acesso à internet. Esse era um outro grande desafio. Nós temos muitos alunos que vivem na zona rural, com o sinal é muito fraco, ou que não têm Wi-Fi em casa devido à baixa renda, uma série de situações que nós também tivemos que trabalhar. Para você ter uma ideia, nós lançamos nos primeiros meses ali de pandemia, lá para acho que maio, junho do ano passado, um edital para 1.000 bolsas para os nossos alunos, assim, 1.000 bolsas para que eles pudessem adquirir internet, quem não tivesse, e pudesse continuar as aulas online. Então, foram muitos desafios que a gente foi dialogando, nós fizemos permanentemente audiências públicas com a comunidade acadêmica, eu fazia audiência com os alunos, fazia audiência com os técnicos e fazia audiência com os professores antes de tomar qualquer deliberação nossa. Então, foi um movimento de muito diálogo para que nós pudéssemos realmente ter sucesso nessa passagem aí pela pandemia. E ainda está nessa caminhada, porque a previsão de volta às aulas presencial nos campos da universidade é ainda em fevereiro do ano que vem. Nós poderíamos até talvez ter começado esse semestre. Como a organização da universidade ela é semestral, então houve até o debate da possibilidade ou não de voltar agora do semestre que começou em agosto. Porém, a gente tinha os professores da UNEAL vacinados somente a primeira dose,
Alguns poucos alunos vacinados, aqueles alunos que têm comorbidades ou aqueles alunos que já são professores de educação básica, que tomaram a vacina, mas a grande maioria do nosso alunado não tinha tomado nenhuma dose. Então, por questões de prudência, né, de respeito à vida, não só dos nossos alunos, mas de todos os seus familiares, das pessoas, de forma geral, a gente permaneceu de forma online, enquanto que essa questão da vacinação avançava. Felizmente, nós temos hoje caminhado para uma vacinação cada vez maior do nosso país. Assim, vê que a ciência, né, tem vencido a pandemia, porque quem tem vencido a pandemia é a ciência. Quando a gente vê a descoberta de não só uma, mas de várias vacinas, e é a vacinação que está acabando com essa pandemia, né? Não é outra coisa, não é esses remédios, kit Covid, não. O que tem acabado com a pandemia é a vacinação, é a ciência. Nesse caso da ciência, como que a universidade se comporta diante do mercado? Veja, a gente tem cada vez mais reforçado o nosso papel como universidade, produtora de conhecimento, do papel da ciência, que tem sido atacada de forma violenta, porque nós cumprimos um papel muito importante. Quando veio a pandemia, nossas universidades brasileiras, que hoje têm um know-how muito grande, elas apontavam os caminhos, né? Ou seja, o distanciamento social era necessário, o uso de máscara era necessário, e já se dizia que a vacinação era o caminho, né, para passar, porque nós já vivemos outras pandemias no mundo inteiro, e essas pandemias, nós já tivemos experiências, né, de como elas podem ocorrer, e os virologistas, as pessoas que estudam esse tipo de doença, sabem, né, dos comportamentos dos vírus. Então, foi a ciência que foi lá trazer explicações, foi a ciência que salvou vidas, apesar de todas as taxas grandes, aí, números de mortalidade que nós tivemos, mais de 6 milhões de pessoas no Brasil, né, mortas. A gente sabe que poderia ter sido evitado muitas mortes se a vacinação, por exemplo, tivesse chegado antes. Então, nós como universidade, sempre buscamos esclarecer a população, né, sobre o papel que a ciência cumpre, o papel que as nossas instituições cumprem, que as pessoas respeitem, né, isso que é dito pelas universidades, pela ciência, porque são anos e anos e anos de estudos, né, sobre determinados temas para poder garantir aí a vida das pessoas. As instituições já praticam a que eles chamam de educação flexível, né, com aulas não presenciais, que são as remotas, não é? E as aulas presenciais. Seria uma modalidade também a ser implantada pela UNEAL, essa questão, até para facilitar o distanciamento de campus, por exemplo? Sim, a gente tem refletido sobre isso. A gente já existia dentro da UNEAL alguns programas que a gente trabalha com uma pedagogia diferenciada. Por exemplo, um curso de licenciatura indígena que a gente tem, que a gente dá aula dentro das aldeias, o curso de licenciatura do campo, que a gente iria trabalhar com os camponeses. Então, ela já tinha uma pedagogia diferente, era o que a gente chamava tempo escola, tempo comunidade. Esse tempo comunidade era um tempo, de certa forma, de um estudo que o aluno faria, né, dentro da sua própria casa, nos seus espaços, não era aula dentro da universidade. Agora, com a pandemia, a gente vivencia uma outra situação, que é a possibilidade de um ensino híbrido em que ele tenha uma parte presencial e uma parte remota. Então, a gente já tem estudado a possibilidade de avançar com parte dos nossos currículos de forma remota. Isso facilitou, né? A pandemia nos ensinou muito sobre isso. Nós temos dificuldades em alguns campos da universidade, carências, ou até mesmo a possibilidade da mobilidade acadêmica, que ela é importante, porque assim, eu sou aluno do campus de União dos Palmares, e eu tenho um conjunto de professores no curso, por exemplo, lá de Geografia, mas de repente tem um professor lá em Arapiraca que me interessa, né, pelo conteúdo que ele ministra, pela formação daquele professor, e que eu gostaria muito, de repente, fazer uma disciplina com aquele professor. E aí, de repente, a possibilidade de fazer essa disciplina ela é remota, porque aí eu tenho um curso de Geografia em Palmeira dos Índios, eu tenho um curso de Geografia em União dos Palmares, eu tenho um curso de Geografia em Arapiraca. Então, de repente, a gente consegue, para uma ou outra disciplina, fazer esse tipo de atividades de forma remota, e assim você permitir essa mobilidade, o contato de um aluno de um campus com outro campus. Então, isso tem uma possibilidade de interação maior. Então, é algo que a gente está analisando
e é uma das coisas que a pandemia nos deixa aí de legado bons, né, para que a gente possa refletir. São os benefícios que vêm também numa situação de dificuldade, né? Exatamente. A crise, ela nos faz pensar, refletir sobre soluções, sobre os problemas, e diante dessa pandemia, a universidade também teve que pensar algumas questões. E na época que nós debatimos a oferta das disciplinas online, remotas, foi quando começamos a ver essa possibilidade de uma maior mobilidade entre os nossos alunos, entre os nossos professores. Ela acontecia de forma muito tímida, essa mobilidade. Eu mesmo, por exemplo, já cheguei a dar aula lá em Santana do Ipanema, eu sou lotado no campus de Palmeira dos Índios, mas fui dar aula no campus de Santana para ajudar os alunos do curso de pedagogia, que tem uma disciplina que ela é ministrada por ano, é uma disciplina ministrada por ano na área de geografia, e que para fazer até um concurso para uma disciplina dessa é você ter um servidor que, de certa forma, vai ficar ocioso. Então, eu fui dar essa disciplina lá, cooperar com os colegas, e isso pode ser uma prática que a gente possa refletir para questões pontuais, em que a gente possa ter essa mobilidade, ou para resolver um problema de uma carência, ou para permitir aquilo que é bom, que é essa interação, que é esse envolvimento, que é a possibilidade de troca de experiências, não mais só com os professores que estão ali no seu entorno, mas com professores, docentes que estão em outros campi e outras unidades da UNEAL. Para a gente concluir a entrevista sobre essa questão da aula na UNEAL, o seu plano de governo, antes de ser reitor, né, e agora como reitor, o que colocou em prática e quais foram os desafios que você tem observado, né, pisando nesse xadrez aí para dar o melhor de si e fazer com que a universidade avance cada vez mais na ciência, nos estudos, na educação e melhorando o estado de Alagoas? Veja, na campanha, nós tivemos três chapas disputando a reitoria da UNEAL. Eu fui a única que coloquei no meu plano de gestão a gente criar dentro da UNEAL o curso de educação à distância. Nenhuma outra chapa quis colocar isso. Pelo contrário, né, ficavam com medo, com receio, porque há um preconceito muito forte com a educação à distância. E dentro da UNEAL a gente via esse preconceito. Mas eu sempre entendi que a educação à distância ela pode, né, ser benéfica para o estado de Alagoas, que é muito frágil isso, porque, veja, quem hoje ocupa o espaço da educação à distância no estado de Alagoas? A maior parte, ou as universidades federais, por meio de um programa federal chamado UAB, Universidade Aberta, mas nós temos vazios educacionais em Alagoas que não tem UNEAL, não tem UFAL, não tem nenhuma instituição pública. Você chega na região norte do estado de Alagoas, você vai ali para Porto Calvo, Matriz do Camaragibe, não tem ninguém. As pessoas que vivem naquela região estudam aonde? Faz nível superior aonde? Ou se deslocam para Maceió, ou simplesmente não estudam. Não têm acesso à educação superior. Nós, como universidade pública, podemos chegar lá. E chegar com qualidade, porque o que diferencia as nossas universidades públicas e privadas, principalmente na educação à distância, é a busca de qualidade. A universidade privada, muitas delas, claro, não vou generalizar, querem números. Então, você põe turmas com 200, 300, 400 alunos, porque você quer número. Nós não precisamos trabalhar desta forma. Eu acho que nós, como universidade pública, temos que prezar pela qualidade do ensino. Então, a gente pode ter turmas pequenas. Temos que prezar pela não precarização do trabalho docente. Então, assim, imagina um professor está dando disciplina para 200 alunos, ele não consegue acompanhar. Então, você precariza o trabalho docente. Então, nosso objetivo como universidade pública não é esse. Então, a gente pode chegar com qualidade, com eficiência e com compromisso social, porque as pessoas que não têm condições de se deslocar para outros lugares vão estar recebendo uma educação pública de qualidade, vão poder cursar seus cursos, vão poder se formar, vão poder ingressar no mercado de trabalho. Semana retrasada, eu tive em União dos Palmares para a inauguração de um museu do índio. E nós tivemos lá uma representante, Simone, que é representante dos estudantes, dos índios, dos povos indígenas. Ela fez um curso de licenciatura indígena na UNEAL. Hoje ela está fazendo mestrado. Então, veja, se a UNEAL não tivesse chegado lá, né, dentro das aldeias indígenas, dizendo, olha, nós vamos formar professores indígenas, ela não estaria hoje fazendo mestrado, ou talvez com mais dificuldade, mas a UNEAL chegou, hoje nós temos 280 professores indígenas sendo formados pela UNEAL,
Então, assim, esse compromisso que nós temos como universidade pública, e eu acho que é assim que a gente consegue avançar. Então, eu me sinto realizado nesse aspecto como gestor, porque a pandemia acabou ajudando aquelas pessoas que não conheciam muito bem o que é o ensino remoto, poder desmistificar um pouco esse tipo de aprendizagem e mostrar que é possível, sim, desde que haja compromisso da instituição que oferece os cursos, compromisso do professor e compromisso, claro, do aluno, que é aquele que precisa também fazer os seus estudos, porque ele está na sua casa, ele precisa assistir às aulas, precisa fazer os trabalhos, as atividades. Ok, então muito obrigado pela entrevista. Alguma coisa para considerar mais? Ou... Não, eu só agradeço e sempre temos aí orado muito para que a gente possa passar por isso logo, né, sair dessa pandemia, voltarmos à normalidade, apesar que depois de todos esses 2 anos, eu acho que a normalidade ela não é como era antes. Assim, a pandemia tem que nos ensinar muita coisa. Ensinar que a gente tem que valorizar a vida, temos que valorizar as pessoas, o ser humano, e que a gente não pode cair na barbárie que a gente tem vivido nesse país, de divisões políticas, de não acreditar na ciência, no papel que as nossas instituições públicas têm. A gente tem visto agora cortes e mais cortes para a área de educação, do ensino, da tecnologia. Isso só coloca o país no abismo e no atraso. Então, que a pandemia nos ensine que a ciência é a educação que tem aí um grande poder de transformação e de salvar vidas. Construir pontes e não muros, né? Exatamente. O Sete Entrevista conversou com o reitor da Universidade Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de Moraes.